Ótima noite a todos. Vamos então dar início aqui à análise da disciplina pertinente ao sistema jurídico processual penal para o exame de ordem. A primeira referência que importa fazer é que não adianta você estudar essa sistemática sem ter uma ideia de contexto, ou seja, não adianta você distinguir perfeitamente o que é um inquérito, o que é uma ação penal, o que é uma citação, se você não tiver a mínima noção de como contextualizar esses institutos. Neste sentido, então, eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, um cenário concreto de todos os atos do processo penal para que você tenha uma ideia de conjunto e, posteriormente, nós possamos analisar em separado o inquérito, a ação penal, a competência, a citação, a intimação, as provas, o procedimento, que eu vou trabalhar com vocês do inquérito até os procedimentos, até a sentença, e depois o meu colega vai trabalhar o júri, as nulidades e os recursos. Então, lógico que eu preciso, nesse primeiro momento, que você tenha uma ideia de contexto, até para facilitar a sua aprendizagem. Então, em primeiro lugar, é lógico que todos aqui sabem perfeitamente quais são as vantagens e desvantagens do inquérito e por que o inquérito ele é elaborado, né, quando nós temos a prática de uma conduta tida como criminosa. Ocorre o seguinte, muito a doutrina tenta minimizar ou tentar afastar o relevo do inquérito policial, porque argumentam os garantistas aqui no Brasil que o juiz não deve analisar ou valer-se de provas coletadas no inquérito policial para condenar ninguém, haja vista que o inquérito é um procedimento inquisitivo, onde não se resguarda o devido processo legal, onde não se resguarda o contraditório e a ampla defesa. Então, em que pesa essa colocação, é importante salientar que algumas provas que se produzem nos autos do inquérito, elas são insuscetíveis de serem reproduzidas depois. Então, eu tenho como magistrada que muitas provas acostadas aos autos do inquérito tornar-se-ão importantíssimas depois para que o magistrado ele possa analisar a autoria e a materialidade. Então, em linha de síntese, eu queria muito que você concentrasse a sua atenção nisso. Toda a vida do ordenamento jurídico processual penal, ela gira à volta de apurar a autoria e a materialidade da prática de uma conduta tida como criminosa. Seja os autos do inquérito, seja a denúncia ou a queixa, seja a própria instrução criminal, ou seja, tanto o delegado, o promotor de justiça ou procurador da República e o magistrado, eles vivem para desnudar, para tornar o mais clara possível a autoria e a materialidade de uma conduta tida como criminosa ou contravencional. Então, vamos aqui considerar a seguinte hipótese. Como que você chama? Leiliane. A nossa colega Leiliane. Assim? Pode ser, né? E você? Os nossos colegas Leiliane e Lucas, eles estão aqui porque em conjunto, em conluio, ou seja, concatenadamente, eles praticam a conduta transcrita no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal brasileiro, que reproduz aqui o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma. Então, quer dizer, emprego de arma e concurso de pessoas. Neste sentido, os dois adentraram na residência da colega Nádia, amarraram a avó da Nádia, que tem
69 anos, amarraram a Nádia e de lá subtraíram todos os eletroeletrônicos que se encontravam no local, mediante violência, grave ameaça, subtraíram as joias dela, os dólares que ela tinha, etc, etc. A vizinha conseguiu levar a notícia crimes à autoridade competente. Então, essa notícia crimes foi levada até a delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia, existirá aqui uma autoridade policial que vai, no âmbito, né, da sua incumbência investigativa ou investigatória, adotar diversas providências. A primeira delas é, se a autoridade policial recebeu a notícia de um fato tido como criminoso, o que essa autoridade policial vai fazer? Vai dirigir-se ao locus commissi delicti, ou seja, ao local onde a prática da conduta está sendo efetivada. Em assim fazendo, quando a autoridade policial chegar no local do crime, ela poderá autuar em flagrante a Leiliane e o Lucas. Se a autoridade policial autuar em flagrante os dois, ela vai encaminhá-los para a delegacia e vai lavrar o APF, o auto de prisão em flagrante. Consoante as novas diretrizes implementadas pela Lei 12.441 o ano passado, o delegado, ele deve imediatamente, ou seja, logo que ele chegue na delegacia com o Lucas e com a Leiliane presos, ele deve comunicar ao promotor de justiça e ao juiz. Artigo 304 do CPP. Imediatamente sem solução de continuidade e incontinente. Ele chega, expede um ofício para o fórum e para o promotor de justiça, cientificando que ele, a autoridade policial, segregou a Leiliane e o Lucas. E aí, quando ele expede o ofício, dentro das inúmeras atividades que a autoridade policial terá, ele vai lavrar em 24 horas a contar da prisão o APF, que é o auto de prisão em flagrante, que deverá conter todas as diretrizes traçadas nos artigos 304 e 306 do CPP, de maneira que a autoridade policial, na sequência legal, ela terá de proceder à oitiva dos investigados, ali no caso, a oitiva das testemunhas que estavam na cena do crime ou que tomaram conhecimento, vai expedir a nota de culpa, a nota de ciência das garantias constitucionais. E aí, terminado o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial vai encaminhar este APF para o Poder Judiciário. E o magistrado, obviamente, terá diversas possibilidades, dentre as transcritas no artigo 310 aí do Pergaminho Processual Penal. Dentre elas, o juiz ele poderá desconsiderar o auto de prisão porque ele contém algum vício. Então, se o juiz não homologar o auto de prisão em flagrante, ele pode desconsiderar a prisão e relaxar a prisão em flagrante. O magistrado pode entender diferente, ele pode convolar essa prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que estejam presentes um dos motivos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ele pode ainda, ao invés de convolar ou converter o flagrante em preventiva, ele pode conceder prisão domiciliar. Se a Leiliane ali tiver no 7º mês de gravidez ou tiver gravidez de risco, se ela tiver mais de 80 anos, se ela tiver numa das situações especiais do 318. Mas se ela não tiver numa dessas situações, o juiz pode conceder uma das medidas cautelares do 319. Isto é, pode impor que ela não se ausente da comarca por mais de 8 dias sem autorização
judicial, que ela não mude de residência, que ela esteja comparecendo em juízo até o dia 5 de cada mês para justificar as atividades, que ela arrume uma ocupação lícita e que ela compareça perante a todos os atos do procedimento para os quais elas forem intimadas. Então, o magistrado, quando ele receber esse auto de prisão em flagrante aqui, ele terá diversas possibilidades. No meu caso, vai me interessar que eles sejam mantidos presos.